Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro Paulo, do PET Química, né, do Instituto de Química da UNB. E aqui a gente vai ter mais uma aula, então, né, de matemática básica. Essa aula a gente vai falar sobre números primos, mais especificamente, sobre a decomposição em números primos, né? E primeiro a gente tem que saber, então, o que que é os números primos e os compostos, né? Esse é um conteúdo que, na verdade, ele é bem simples, mas é um conteúdo que tem dá um grande auxílio, sim, né, nas matérias iniciais ali das graduações de exatas no geral, né? Por exemplo, para cálculo 1, né? Por exemplo, ou física 1 também. Essas aulas que a gente está gravando são principalmente para isso, né, para poder ajudar, né, os alunos que estão ingressando ali na universidade e têm um pouco de dificuldade, porque essas matérias básicas são essenciais assim para poder compreender, né, a, as disciplinas da graduação. Então é importante elas estarem bem estudadas, né, para facilitar aí. Então, primeiramente a gente tem que saber o que são os números primos, né? E os números primos, eles são aqueles números que só têm dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, por exemplo, se a gente pegar o número 7, ele é um número primo, porque ele é divisível por 7 e por 1. Se a gente tentar dividir por qualquer outro número, por exemplo, se a gente tentar dividir por 2, a gente até consegue dividir ele por 2, né? Mas o resultado não é um número inteiro, né? Então, a gente não fala que o 7 é divisível por 2, beleza? A gente só fala que um número é divisível por outro número se o resultado for um número inteiro, tá? Então, o número 2, por exemplo, é um número que é primo, e ele, inclusive, ele é o único número par que é primo, tá, gente? Porque qualquer outro número par, por exemplo, 4, é um número que é divisível por 1, por 2 e por 4, né? Por 1, por ele mesmo, que é 4, e por 2. Então, ele já não é número primo porque porque ele é divisível por mais de dois números, né? Todo número primo é divisível apenas por dois números, né? Então, ele é o único número par que é primo, tá, gente? Então, o número 3 também, por exemplo, ele é um número primo, porque ele só é divisível por 1 e 3, e por aí vai, o 5, o 7, o 11, tá? Tem muitos números primos, na verdade, talvez os números primos sejam infinitos, até porque os números são infinitos, né? Então, sempre vai tendo um novo número primo aí, né? E os números compostos, então, é o oposto, né? São números que são divisíveis por mais de dois números, né? Por exemplo, o 4 que a gente falou, né? O 6, o 8, né? O 9, por exemplo, né? É um número primo, ou um número composto, desculpa, divisível por 1, por ele mesmo, e pelo 3, tá? Então, essa é a diferença entre os números primos e os compostos, beleza? E a gente vai falar aqui da decomposição, então, dos números, decomposição em fatores primos, né? Decomposição em números primos. Então, decompor um número em fatores primos é nada mais do que descobrir, né, os números primos que, ao serem multiplicados, dá o número que estamos decompondo. Então, por exemplo, vamos voltar aqui nesse slide só um pouquinho. O número 4, ou melhor, vamos pegar o número 8. O número 8, se a gente tentar decompor ele em números primos, a gente vai decompor ele em quais números? Em 2 elevado ao cubo, beleza? Por quê? A gente está decompondo em números primos, então a gente só quer que tenha números primos nessa multiplicação, beleza? E o 8, a gente pode escrever ele de outra forma, sendo 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, né? Que dá 8. Então a gente pegou o 8 e decompôs ele em números primos, beleza? E a gente pode fazer essa decomposição de três formas que, na verdade, não muda muito, mas vou passar aqui para vocês poderem ver.
Eu, particularmente, só uso a terceira forma, tá? Acho que a maioria das pessoas devem usar essa terceira forma, tá? Mas vamos ver aqui, então, essa primeira forma. Vamos pegar o número 90 aqui, né? E vamos decompor ele em números primos, número 90, beleza? Então, o número 90, ele pode ser 9 vezes 10, né? Porque 9 vezes 10 é igual a 90. Então, 90 é igual a 9 vezes 10, beleza? E aí, os números 9 e 10, eles não são primos. Então, a gente ainda não decompôs ele, a gente ainda não conseguiu decompor o 90 em números primos. A gente ainda tem que continuar, né? Decompondo aí esses números. E o número 9, então, ele pode ser reescrito de que forma? Ele pode ser reescrito em 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 é igual a 9. E o número 10? E aí, o número 3 já é um número primo, né? Então, a gente já chegou, né? Não tem mais como decompor, né? E o número 10, ele pode ser reescrito da seguinte forma, né? 2 vezes 5. Então, como o 3, o 2 e o 5 são números primos e não tem mais como decompor esses números, né? A gente chegou na nossa decomposição final já. Então, 90, ele é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5, não é? Que 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 5 é 10, e 9 vezes 10 é 90. Né? Ou então pode ser 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Então, a gente pode fazer dessa forma, né? A gente pensa em dois números que multiplicados dão o nosso número que a gente está tentando decompor, e depois a gente vai fazendo isso novamente, né? Até chegar nos números primos, né? Até não ter como mais decompor, beleza? Né? Nos mais pequenos possíveis, né? Nos menores possíveis, certo? Vamos ver aqui a segunda forma, que na verdade não é muito. O resultado, gente, vai ser sempre o mesmo, né? A decomposição em número primo de algum número sempre vai dar os mesmos números, beleza? Aqui ele só seguiu por um outro caminho, né? 90 também pode ser 2 vezes 45. O 2 já é um número primo, né? Então a gente só tem que continuar decompondo 45 agora. E o 45 também pode ser escrito por 3 vezes 15. O 3 a gente já chegou no máximo, né? No menor possível. Então só falta o 15 para a gente continuar decompondo, que pode ser 3 vezes 5, que por sua vez também já não tem mais como decompor, né? E vai dar o mesmo resultado, né? Nós temos então 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, que é 90. E a terceira forma, que eu acho que é a mais prática, tá? Que a gente vai fazendo algumas divisões e os divisores só podem ser números primos, tá? E a gente sempre começa pelo menor número possível, beleza? Então vamos lá, a gente quer decompor 90. Então a gente escreve o 90 ali, faz um risco, beleza? Vertical. E aí a gente começa pelo menor número divisível possível. Qual que é o número que, que 90 é divisível, o menor número possível que 90 é divisível? Que é primo, né? Tem que ser primo. É o 2, beleza? Aí a gente faz 90 dividido por 2, 45, certo? E agora, o 45 já não é divisível por 2, né? Por quê? Porque o 45 é um número ímpar, né? Então não tem como dividir por 2. Inclusive, é interessante comentar sobre essa regrinha, né? Por exemplo, todo número par é divisível por 2, né? Quais números são divisíveis por 3, né? Também. Então, os números divisíveis por 2 são todos os números pares. Os números divisíveis por 3, números divisíveis por 3 são números que, se a gente pegar por exemplo, 45, se a gente pegar o 4 e somar com 5, dá 9. 9 é um número que é divisível por 3. Logo, 45 também é divisível por 3. Se a gente pegar algum outro exemplo, por exemplo, 300. 300. Se a gente pegar 3 mais zero, a gente vai ter 3, certo? E 3 é divisível por 3. Logo, 300 também é divisível por 3. 27.
2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3, logo 27 também é divisível por 3, beleza? Aí vamos ver a regrinha do 5, né, que é o próximo número primo. O 5, os números divisíveis por 5 são todos os números que terminam com 5 ou com 0, né? Então, 25, 30, 35, 40, 105, 1725, qualquer número terminado com 5 ou 0 é divisível por 5, beleza? Em relação à regra do 7, que é um número primo, eu particularmente vou na tentativa e erro mesmo, beleza? Pego o número, vejo se ele é divisível por 7, lembrando que um número é divisível pelo outro se o resto é zero, beleza? E se resulta em um número inteiro, tá? Não pode ter resto maior que zero. O resto da divisão tem que ser zero, beleza? E o resultado da divisão tem que ser um número inteiro, tá? Mas aí vamos voltar então. O 45 não é divisível por 2. Vamos ver aí se ele é divisível por 3. Ele é divisível por 3, né? 45 dividido por 3 é 15. Então, vamos para a próxima, né? 15 é também divisível por 3, então vamos dividir por 3. Dá 5, né? E agora o 5 não é divisível por 2, não é divisível por 3, é divisível por 5. E pronto. Decompomos o número 90. Né? Deu o mesmo resultado, né? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 igual a 90. Beleza? Então, pessoal, não tem muito mais o que realmente acrescentar, né? Sugiro a vocês a fazerem exercícios, né, com números maiores, inclusive. E obrigado pela atenção. Até a próxima aula.